Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Felipe Persigo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um relatório, o qual eu sempre forneço para os meus alunos, para os meus assinantes, e eu quero que vocês possam aproveitar um pouco o conteúdo que eu disponibilizo num conteúdo pago, mas aqui gratuitamente para vocês no YouTube. Espero que vocês curtam. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Caso você já seja inscrito, sabe o nosso combinado, deixa aquele joinha para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos dar uma olhada aí neste relatório que eu tanto estou falando. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido assinante. Hoje, dia 12 de abril de 2022. Na data de hoje, então, olharemos aí o nosso relatório semanal. Vamos entender um pouquinho como que o mercado está se comportando, o que está acontecendo no mundo e por que o Bitcoin está corrigindo, né? Essa é uma das perguntas que talvez muitos de vocês estejam fazendo agora e talvez se perguntando, é um bom momento de compra? Não é um bom momento de compra, mas fique tranquilo que em breve eu vou comentar um pouco sobre isso. Bom, um resumo semanal aqui para gente que está um pouco mais ali dentro do grupo do Telegram. Vocês devem estar acompanhando ali as conversas, entendendo um pouco mais a dinâmica, né, dos assinantes. Mas vamos falar um pouquinho dos acontecimentos. A gente continua com a instabilidade nos mercados globais, principalmente Rússia e Ucrânia seguem em guerra. Até houve boatos de que a Rússia poderia usar uma arma nuclear de tamanho pequeno, né? Obviamente que mesmo nuclear, tamanho pequeno é algo devastador, mas simplesmente para mostrar o poderio dela em uma cidade pequena, né? Porque tem aquela questão, quando você coloca uma bomba atômica em alguma cidade, algum lugar que ela explode, você não pode habitar ali por um tempo, né? Por conta ali da radiação. Um outro fator importante também, Estados Unidos deve revelar o aumento de preços anual na casa de 8,4%, né? O que, na verdade, é uma expectativa na elevação desses preços. E isso preocupa muitas vezes por conta do desfecho que isso pode causar na própria economia, né? Inclusive, seria o maior índice desde 1981. Então, isso acaba assustando e impactando. Além disso, o mercado está aguardando o início da divulgação dos bancos e de outras empresas a partir de quarta-feira, o que pode trazer aí uma pequena movimentação no mercado tradicional. Então, de uma certa forma, isso também impacta, né? Lembrando, e já vou fazer esse disclaimer agora, apesar do mercado ele não ser o mesmo mercado, ele é correlacionado de uma certa forma, né? A base tecnológica do Bitcoin e do seu ecossistema ela se mantém intacta, mesmo no meio ao caos do mercado tradicional. Mas isso que acontece no mercado tradicional acaba, obviamente, impactando no mercado cripto no curtíssimo prazo. Lembrando que para longo prazo isso não impacta tanto, tá? Um outro fator importante, continuamos com Covid na China, com a variante Omicron e variantes assim que já vieram depois. Xangai ainda em lockdown. O país está enfrentando a maior onda de contágio desde o início da pandemia. E, novamente, ponto de atenção para quais desdobramentos a quebra na cadeia logística pode causar no restante do mundo, principalmente no curtíssimo prazo, tá, pessoal? No longo prazo isso deve se estabilizar, longo prazo 5, 10 anos, porém no curto prazo, talvez 6 meses, 1 ano, isso possa trazer um impacto na economia como um todo, né? Na questão de cripto, a gente vai ver os indicadores ainda, mas a gente teve uma queda no MVRV, uma queda também no percentual das carteiras em lucro na rede, o fluxo de moedas nas corretoras continua negativo e mantém um sinal de estabilização. Um ponto de alerta, principalmente na questão da alavancagem do mercado, que registra o maior patamar desse ano. E diante dessa volatilidade extrema, pessoal, a gente tem que ter muita cautela. Por isso que eu digo, tenham cautela. Isso é muito importante. Principalmente também aquela galera aí que gosta de tomar risco em mercados alavancados, tá? Então, se você vai alavancar, alavanque com uma proporção saudável, sem o risco da ruína, sem o risco da liquidação tão perto, tá? Eu particularmente já tive operações alavancadas, eu já fiz esse tipo de gerenciamento. Eu gosto, porque você consegue alavancar com menos dinheiro, mas você tem que fazer um bom gerenciamento para você não perder o seu dinheiro sem querer com uma queda repentina do mercado, tá? Então, você tem que manter sempre seu liquidation price sempre muito baixo. Bom, lembrando, né? Mercado global vai ser impactado pelos desdobramentos e desarranjos econômicos Rússia e China.
Lembrando também que outros pontos ainda não estão nos holofotes, que são muito presentes nos Estados Unidos e no mundo todo, que é a inflação e também o avanço regulatório nas políticas em relação às criptomoedas, tá? Indicadores novos, pessoal. Colocamos um indicador tendência de acumulação do Bitcoin, Bitcoin ATS, e com ele a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla dos grandes players, se eles estão acumulando, distribuindo moeda, vendendo, ou se eles não estão fazendo nada. Isso vai nos ajudar principalmente a entender como está funcionando essa dinâmica. Bom, seguindo aqui, vamos então olhar cada indicador agora. A gente tem aqui o primeiro indicador, total hash rate do sistema. E no total hash rate do sistema, a gente vê que a taxa computacional continua subindo, o que é muito positivo para o mercado, né? Quanto mais a taxa de rede, a taxa de processamento aumenta, mais sólida a rede vai ficando. Aí você pode ver que está em uma linha de tendência de alta aqui contínua. A rede, dificuldade, ela sempre acompanha o total hash, porque ela precisa se autoajustar conforme o nível de processamento vai sendo injetado na economia. Transações são confirmadas por dia, segue saudável. A gente tem aqui as contagens de mempool, continua caindo, então isso é muito saudável. Transações têm às vezes alguns picos, algumas quedas, e ela permanece constante desde julho, o que é muito saudável para a rede como um todo. Se a gente for ver o MVRV, teve uma queda muito acentuada, o indicador estava próximo de 2 na última semana, e hoje está no patamar de 1,62. Então, isso nos mostra que realmente houve ali uma movimentação no mercado na casa dos 43, 44 mil dólares, que fez com que muitas pessoas talvez tivessem vendido, tivessem ali realizado parte, né? E esse indicador é engraçado que ele aponta o Bitcoin que está uma zona de sobrevalorização para atingir seu custo, que é estimado em 24 mil dólares, caso você ainda não saiba. A gente tem o índice de ganância e medo, extremo medo, na casa dos 20, o que é muito bom para nós. Por quê? Não é medo? É bom. Medo é sempre bom para compra, né? Então, quanto mais medroso o mercado estiver e menor tiver a queda do preço, melhor é. Porque significa que as pessoas estão jogando a toalha enquanto os acumuladores estão comprando. Bitcoin SOPR ajustado, permanece ali em queda, um sinal, de certa forma, positivo, porque sempre que rompeu para baixo da linha preta na casa do 1, depois quando voltou ele teve uma alta de preço, então vamos monitorar. Carteiras com mais de 1.000 bitcoins tiveram uma leve estabilização e um pequeno aumento, né? Irrelevante quase, de 2.251 carteiras para 2.255 em uma semana, o que é pouco para nós. Se a gente for ver o múltiplo de Mayer, o indicador teve uma queda, olha isso, o indicador estava próximo de 1 na semana passada e hoje está em 0,82. Lembrando que esse múltiplo, sempre que estiver próximo de 2, 2,4, que é o valor médio, está em uma zona boa para venda, e sempre quando está abaixo, está em uma boa zona para compra. Então, segundo esse indicador, estamos em zona de compra. Stock to Flow continua seguindo aqui o padrão, né? Nada muda. Isso aqui só é legal para a gente acompanhar se realmente previsões estão sendo tão acuradas quanto. E isso aqui é muito interessante. Olha, o maior índice, talvez, que a gente pegou desde o começo do indicador, aqui no relatório, na questão da Exchange Position, na questão dos bitcoins, né? Então o indicador está muito positivo, ele está muito bom. Isso significa que a saída dos bitcoins foi muito superior às entradas de bitcoin. Então significa que as pessoas estão comprando bitcoins e mandando para carteiras externas, tá? O que é positivo para todos nós. Bom, seguindo aqui, percentual da oferta em circulação do lucro da rede. Cara, teve uma queda boa também. Então, boa parte das criptomoedas na rede estão em quase ali 62% e meio em lucro, o restante em prejuízo. Então a gente vê bastante gente em zona de prejuízo. Esse indicador, sempre que ele atingiu mínimas, foram bons pontos de entrada. Então você pode ver que aqui em julho de 2021, a gente teve aqui nesse ano de 2022 várias testadas, vamos assim dizer, nesse suporte aqui de 60 e poucos %. Então está numa zona interessante para observar. Eu vou até colocar na semana que vem aqui uma comparação entre esse percentual em profit e 2017, que foi quando teve a outra grande alta de preço, para a gente ver como se comportou naquela época, tá? Tendência de acumulação, um indicador novo, pessoal. Então, o Bitcoin ATS é esse indicador, né, que mostra se grandes instituições estão comprando, vendendo ou como está. E aqui, ó, nesse período a gente viu o aumento
na distribuição das entidades no maiores mercado. Então isso se dá principalmente pelo fato das tensões globais que têm acontecido, né? E também a gente acaba olhando que há uma projeção maior de ganho em alguns ativos do que outros, né? Principalmente por conta da taxa de juros, inflação e coisas nesse sentido. Então, segundo o indicador aqui, a gente consegue dar uma olhada e entender que talvez existe uma incerteza em relação ao próprio Bitcoin e o mercado global, por isso que eu coloco aqui incerteza econômica global. Por quê? Olha que interessante, o indicador fica pulando de cor muitas vezes, sendo que historicamente o indicador ele é mais perene, ele é mais constante nas suas cores, nas suas variações. Então isso aqui pode nos sinalizar uma incerteza e alguma possível especulação aqui, sabe? Então vamos continuar monitorando, principalmente porque aqui são os grandes, né? São os grandes compradores. Então é aqui que a gente tem que observar, tá? Outra coisa muito legal, vamos ver aqui os bitcoins por taxas etárias, né? A gente lembra que o sentimento hold é positivo, então a gente segue monitorando esse indicador, principalmente porque aqui encontra-se positivo, principalmente por conta das faixas etárias, que as mais velhas estão ok, estão estabilizadas. Nível de alavancagem, recorde histórico, né? Então a gente consegue ver na linha roxa aqui que a alavancagem está nas suas máximas históricas. Então tem muita gente apostando na alta do Bitcoin e muitas vezes essas baixas repentinas podem ser aí o famoso long squeeze, né? Que é o quê? O cara está apostando na alta, eles derrubam o preço para fazer o preço cair, para que esse preço derrube os alavancados, né? Então a gente pode seguir monitorando isso também. ETFs com corporações, as grandes corporações continuam acumulando, o que é muito positivo. No mercado de visualizações de YouTube, a gente vê que os youtubers, as pessoas, elas estão recebendo menos views, o que é bom para nós. Por quê? Porque nos sinaliza que as pessoas não estão tanto no hype, né? Não estão tanto procurando tanto conteúdo, o que é bom, porque a hora que essa procura voltar a aumentar, é muito possível que a gente tenha uma alta de preço, principalmente guiado pelo pequeno investidor, que é o cara que vai procurar entender aqui no próprio YouTube, né? Pesquisas sociais, a gente vê um patamar estável, né? Nada mudou muito, tem sempre um pico, uma queda e assim em diante, independente do preço. E aqui é o indicador gráfico, né? O que é o indicador gráfico? Na semana passada a gente até pegou alguns desfechos possíveis que poderiam acontecer, né? Voltando ali na questão do suporte, a gente viu principalmente como que a gente poderia ter o Bitcoin nessa tendência de queda. Então a gente teve ali um último suporte formado na casa dos $44.200 no dia 6 de abril, né? Depois a gente vê que o Bitcoin ele começa a dar uma corrigida, né? E ele volta aqui a se consolidar. E é engraçado que aqui a gente consegue talvez quase que tentar prever, né? Para onde que o Bitcoin pode ir. Então eu vou deixar essa questão aqui para que vocês possam ler com calma, para que vocês possam entender. Por quê? Porque é preciso ler com calma, é preciso estudar com calma esse tipo de indicador, porque aqui você vai conseguir ter uma ideia se o mercado está mais tendencioso à subida, se ele está mais tendencioso à caída, se ele está em um bom ponto de entrada, num bom momento de saída. Particularmente, olhando aqui todos os indicadores e coisas assim, eu acredito que o Bitcoin sim está num bom ponto de entrada. Eu acredito que sim, o Bitcoin ele pode voltar a subir nos próximos meses. Lembrando que a tendência de longo prazo mesmo, 5 anos, é de alta, porém a gente pode ter correções aí no meio do caminho, né? Então leiam ali a página 28, 29 e 30 para que vocês possam se aprofundar um pouco aí, talvez aonde que o mercado possa estar indo. Tivemos alteração na nossa carteira recomendada? Não, nós não tivemos ainda alteração na carteira recomendada. Devemos incluir novos ativos, principalmente ativos no mercado DeFi da rede Cronos, mas eu deixo isso para a próxima edição. Pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham curtido esse report. Um grande abraço e até o próximo Altcoin Report. E esse foi a leitura, um podcast aqui do relatório para os assinantes do Bitcoin Report. E caso você queira conhecer um pouco mais nossos produtos, clique aqui na descrição que eu vou ter o maior prazer de poder estar te ensinando. Se você ficou aqui até agora, clica num dos caras que está aparecendo aqui e bora assistir mais um vídeo.